Olá, tudo bem? Aqui é Rony Delgado, eu sou CEO da agência Delgado Publicidade e esse é o podcast A Hora do CEO Publicitário. Aqui nesse podcast, nesse programa, eu ensino você, dono e dona de pequena ou média agência de publicidade, a como lucrar R$ 10.000 ou mais por mês, trabalhando apenas 6 horas por dia, de segunda a sexta, é o famoso 10 por 6, e você vai alcançar esses objetivos acompanhando a gente aqui no nosso Instagram, Rony_Delgado, RONY_Delgado, e no nosso YouTube também, Rony Delgado. E vamos ao tema de hoje. O nosso podcast tem como tema hoje o seguinte: toda vez que um cliente novo entra, as entregas dos clientes antigos ficam prejudicadas? O que você acha? Com você acontece isso? Conta para nós nos comentários, fala para nós o que vocês gostariam de conteúdos aqui no nosso Insta, no nosso YouTube, e contem sempre conosco. E vamos à primeira pergunta do tema de hoje, que é a seguinte: Rony, é normal que o cliente antigo sofra quando os clientes entram? É normal que isso aconteça, mas isso não pode acontecer. Isso não pode se tornar normal mesmo, tá? Acontece, já aconteceu muitas vezes com a gente, mas não pode acontecer. Por quê? O cliente que ele é teu cliente regular, ele está sempre com você, ele acredita em você, ele é teu cliente, ele é teu parceiro. O cliente novo, ele vai se adequar aos processos da agência e você vai se adequar ao cliente. Então, ele é um novo que está entrando, é igual em colégio ou em faculdade, que tem os veteranos e os novatos, né? Então, os calouros, eles sofrem um pouquinho ali, por quê? Porque eles estão entrando no processo, vão conhecer as pessoas, saber como funciona. E então, tem que ser assim na sua agência também. Vão ter os veteranos, que são seus clientes, e os calouros, que são os que entram e vão se tornar logo veteranos depois de ser feito o onboarding e começar os trabalhos, tá? Pergunta número 2, Rony. Isso com certeza indica uma falta de estrutura ou de equipe, ou seria falta de organização dos processos? Gente, eu já falei num outro podcast e vou repetir aqui para vocês que é o seguinte: quando você vai contratar uma equipe ou pessoas para sua equipe, é importante que você já tenha essa demanda pronta, ou seja, você já tem um cliente fechado. Qual que é o maior erro das agências ou dos profissionais? É fechar o cliente e já começar o atendimento em seguida. É importante que você tenha um onboarding ali de 20 dias, 15 dias, um mês, para que você possa estruturar, fazer seu planejamento, fazer o briefing. Depois, mais tarde aqui, nós vamos falar de onboarding, né? No finalzinho desse podcast, fique até o final que eu vou explicar como funciona o onboarding. É importante que você tenha isso, porque isso você também vai poder contratar um membro novo para sua equipe, readequar funções de quem já está na equipe, terceirizar serviços ou trazer para dentro. Então é importante que você tenha esse tempo quando fechar o cliente, porque aí esse para mim é o ponto fundamental para que o cliente antigo não sofra. Você faça as coisas com planejamento nos seus processos e ao longo do tempo nós vamos passando isso aqui para vocês, tá bom? Pergunta número 2. Número 3. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu muitas vezes e às vezes acontece mesmo, de entrar um cliente novo que tem muita urgência e emergência, isso vai tomar mais o tempo. E o tempo é um só. O tempo do seu trabalho, o tempo do trabalho da sua equipe, ele é um só. Ele tem que ser dividido entre os seus clientes de maneira coerente, de acordo com o que cada cliente está demandando de você naquele mês. Então é importante que você saiba esse equilíbrio, entenda essa sazonalidade, esse fluxo de trabalho que aumenta e diminui ao longo do tempo com os clientes, que às vezes é a sazonalidade do cliente, às vezes é uma campanha que está ativa nele e não está no outro. Então é importante que você entenda isso e dê a atenção que cada um merece, tá bom? O que você faz para evitar que isso aconteça? Processo. Sempre converse com a equipe, veja como estão os prazos, mas o importante é processo, gente. Cada cliente vai demandar uma coisa no mês, isso é normal, tá? Alguns vão demandar mais, outros menos. É importante que você tenha um processo definido, principalmente nas coisas que são recorrentes e frequentes. Entrega de relatório, briefing, enquanto vai soltar a campanha, essas coisas vocês têm que ter elas de maneira sistêmica, para que vocês não sofram com isso e possam ter espaço, né? Uma pessoa planejada vai ter isso. Possam ter espaços para atender as fogueiras, as coisas esporádicas que entram. Você ter um espaço na sua agenda para poder fazer isso. Beleza? E vamos lá. Próxima pergunta, no pergunta número 5. Quais são as ferramentas que você usa para organizar a entrega dos clientes? Eu uso duas principais que eu quero falar isso para você. Três principais que eu vou falar para vocês, que são elas: um quadro, eu tenho um quadro físico mesmo, que tem o nome dos clientes, o que cada um faz, cronograma, quando vai ser entregue, que o pessoal da equipe usa. Um sistema, eu uso um sistema de gestão de jobs, de horas, financeira, tudo mesmo sistema, um sistema de agência de propaganda, tá? Faz acho que 10 anos que eu uso esse sistema. E o terceiro, grupo de WhatsApp. Nós trabalhamos com grupo de WhatsApp. Tem gente que trabalha com Telegram, tem gente que não gosta disso, gosta de trabalhar por e-mail com reunião presencial. Você vai criar o seu formato.
Hoje nós trabalhamos com essas 3 pilares: grupo de WhatsApp com interação, quadro e sistema. Beleza? Rony, como funciona o processo de onboarding de um cliente novo? O onboarding é o seguinte: fechei o cliente, até falei isso no podcast, fechou o cliente e tal. Como funciona o onboarding dele? Ele vai chegar, gente, vocês têm que criar uma metodologia que seja rápido, fácil e que ele entenda o que ele precisa te passar para que você possa trabalhar. E entenda como funciona a agência, que é o que você vai devolver. Então ele vai te mandar tudo, você vai falar, olha, agora estamos fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, te devolveremos em seguida. Isso é o ponto principal, de maneira muito clara. É o que ele tem que te mandar, o que você vai devolver para ele. Isso diminui as expectativas, as ansiedades e fica tudo alinhadinho. Beleza? Como pode ser feito isso? Nós aqui na agência fazemos uma reunião, né? E grupo de WhatsApp. Então caiu ali no grupo de WhatsApp, já vai fazer tudo o onboard depois de já ter feito a reunião, aquela conversa prévia para entender o modelo do negócio. É importante isso para poder fazer a proposta. Depois de fechada a proposta, eu passo para o atendimento que vai fazer o onboard, grupo, tudo certinho, que foi fechado, para ela saber, né? Para o profissional saber. E aí ela desce e começa o onboard do cliente para o atendimento, tá bom? Gente, é isso. Nesse podcast, a hora do seu publicitário aqui, lembrando, nós ensinamos você, dono e dona de pequena ou média agência de publicidade, a lucrar R$ 10.000 ou mais por mês, trabalhando apenas 6 horas por dia, de segunda a sexta, o famoso 10 por 6, e você vai alcançar esse sucesso junto comigo, não só o 10 por 6, 20 por 6, 50 por 6, 100 por 6, e vamos nessa. Eu sou o Rony Delgado, até o próximo conteúdo e valeu!